40 dias de Jesus em jejum e oração no deserto. E faz desses 40 dias um retiro espiritual. Por que existe a Quaresma? Para nos preparar para a Páscoa. Então, o tempo vem da Bíblia. 40 quer dizer tempo de maturação, tempo de provação, tempo de profundidade. Por isso, 40 dias do dilúvio, 40 anos no deserto, 40 dias de Elias no deserto, 40 dias de Jesus no deserto, 40 dias da ascensão. 40 é um tempo de retiro espiritual, para a maturidade cristã. A igreja também bebeu na Bíblia o sinal que começa a Quaresma, que são as cinzas. A Bíblia, quando usa a cinza, é para lembrar a nossa fragilidade, para lembrar a vida passageira, para lembrar que nós passamos, para lembrar que nós estamos aqui numa jornada e que é preciso ir além da matéria. Então a cinza é o sinal da fragilidade. Por isso a igreja nos convida a interiorizar a fé. Então a Quaresma não é um tempo sinistro, um tempo de medo. Antigamente criou-se muito medo em torno da Quaresma. Até as histórias engraçadas dos imigrantes italianos contando histórias de assombração. A mais famosa era do lobisomem. Muito mais difícil do que a assombração é a conversão. A assombração não é feita pelos mortos, mas pode ser feita pelos vivos. Os vivos podem assombrar, já que a palavra assombrar significa assustar. O que assusta é o pecado, a maldade, a indiferença, a falta de esperança. Isso sim pode assustar alguém. Por isso a igreja convida na sua liturgia, na sua pregação, a esse grande retiro espiritual. Vocês perceberam que mudam algumas coisas. No espaço sagrado, ao redor do altar, não se vê flores. Os sinos silenciam na Quaresma. Os presidentes de celebração usam o roxo mais forte, que lembra a conversão. Na liturgia falta o hino de louvor, que ele será entoado na noite santa da Páscoa. Faltam os cânticos que têm palavra aleluia, porque o aleluia será entoado no momento de proclamarmos a ressurreição de Jesus. A liturgia mais amena, os cânticos mais tranquilos, mais baixos. Inclusive não temos palmas. Se tiver outros instrumentos, só para sustentar o cântico. Antigamente nem o órgão usava, só viva voz. Então a igreja então procura convidar os seus filhos ao silêncio, à oração, à interiorização. Então a Quaresma é um grande retiro espiritual. A liturgia da palavra é riquíssima. Se você acompanha todos os dias a palavra de Deus, você percebe que ela vai conduzindo você ao interior, ao coração. Então a Quaresma é a festa do interior, é o tempo da interiorização. Não um tempo sinistro, mas a alegria do encontro com o Senhor. E a palavra de Deus educa a gente. Hoje são 3 leituras do Salmo também. A primeira leitura, o profeta Joel diz: rasgue o coração, não as vestes. Porque o povo judeu, quando fazia luto pessoal ou nacional, rasgava a roupa, andava com roupa rasgada. O profeta diz que isso não adianta, porque é o exterior. O exterior não resolve. Então rasgar o coração e manda chorar nos pecados. Por isso que a Quaresma é um tempo de reflexão sobre os nossos pecados. Reconhecer quem é Deus e quem somos nós.
reconhecer a nossa fraqueza. Por isso, um dos momentos mais fortes da Quaresma é a confissão, o sacramento do perdão, que na nossa paróquia será celebrado dia 17 de março, com todos os padres aqui para atender as confissões. Então é momento de a gente reconhecer o que nós somos. Somos pecadores. Isso não diminui a dignidade humana, pelo contrário, aumenta. Quando reconhecemos nossos pecados, nossa fraqueza, quando reconhecemos o que falta em nós, então nós vamos buscar em Deus o que falta em nós. Então o profeta diz: chore o pecado, reconheça o pecado, faça uma liturgia de luto, de penitência. Por isso que o salmo hoje é tirado do Salmo 50, quando Davi, o rei Davi, cometeu um adultério com Betsabé, matou o amigo para ficar com a mulher dele. O profeta vai lá e fala: você pecou. Então Davi cai com o rosto em terra, no pó, e pede perdão. E Deus acolhe o seu pedido de perdão, porque houve arrependimento. Só existe perdão quando existe arrependimento. Só o arrependimento leva à conversão. Ou seja, não podemos fazer cafuné do pecado e nem gostar do pecado. Então a Quaresma, o profeta nos convida a uma luta interior. E é a pior luta que tem na terra é lutar com a gente mesmo. Porque Deus nos quer melhores a cada dia. A Quaresma é uma oportunidade para sermos melhores, para buscar a santidade. O que é ser santo? É melhorar-se cada dia, deixar Deus com a sua graça vir a nós. Por isso que Paulo hoje diz da beleza desse tempo. Paulo vai dizer: deixai-nos reconciliar. Esse é um tempo de graça. Reconciliai-nos com Deus. Não deixe a graça de Deus passar em vão. Aproveitem todos os remédios que Deus dá para o crescimento espiritual. A Quaresma é um tempo de progresso espiritual, de crescimento no caminho cristão. Por isso Paulo diz: reconciliai-vos. Esse é o tempo da graça, é o dia da salvação. Não percam a oportunidade, aproximem-se do trono da graça. Então Paulo mostra para nós o verdadeiro sentido da Quaresma: um tempo de graça que Deus dá, um tempo de conversão, uma oportunidade de crescimento espiritual, de aproximação de Deus. E aí então Jesus completa no Evangelho, na prática, dando os remédios. Como que a gente cresce? 3 remédios Jesus dá. Mas se a gente não fizer, não tomar o remédio no modo certo, ele não para. Tem remédio que, se você não seguir a bula, não vale nada. Você toma, não vale nada. Então Jesus vai dar 3 remédios para ajudar a conversão: a baixar o orgulho, baixar a vaidade. Por isso que hoje também fizemos o jejum e a abstinência de carne. Fizemos uma refeição mais simples, simplória. Tiramos algum elemento, não comemos carne com alimento forte, para a gente reconhecer o que somos, a fragilidade, a fraqueza nossa. Quando você faz jejum, você se depara consigo mesmo, e você até se espanta consigo mesmo. Você se espanta, você se surpreende, porque a gente faz jejum, perde o humor, perde a paciência, às vezes perde a força também, física. Então o jejum é uma lição para a gente mesmo, nos coloca diante de nós mesmos, para a gente olhar no espelho a nossa fraqueza e a nossa carência de Deus. Então Jesus diz assim: remédios para a conversão, oração. Por isso a Quaresma, a igreja propõe para a gente rezar mais, até momentos de oração, mais oração. Oração, esmola e jejum. Mas a oração sem tocar trombeta, a esmola sem mostrar a mão. É uma coisa você vir à igreja e achar que a cinza na cabeça perdoa pecado. Não, isso é um sinal abençoado para a gente reconhecer a fraqueza.
Se cinza perdoasse pecar, tinha que jogar de pá na cabeça de todo mundo. Jogar passada de cinza, pôr cinza no corredor e todo mundo rolar por cima, tudo, para não falar muito mais. Mesma coisa achar que a cinza apaga pecado de carnaval. No carnaval perde-se a moral, perde-se o equilíbrio, perde-se a temperança. São 3 dias que tudo pode. Nesse dia pode vestir de mulher, pode vestir de homem, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode beber, pode fazer, tudo pode. Depois acha que a cinza apaga e nivela tudo. De jeito nenhum. Pecado de carnaval se cura com confissão, com reconciliação, com arrependimento e conversão. Se não tiver arrependimento, também não tem nem absolução. O padre sabe, se a pessoa lá, não estou arrependido, não continuar a absolução. Enquanto não terminar o processo, não adianta receber a absolução. Então a cinza não apaga pecado de carnaval. A cinza, Deus manda pôr na cabeça e fala assim: ó meu filho, ó que sério. Reconhece. Até hoje eu falei na missa, nós vamos nos tornando pó. Vamos nos adequando ao pó. Até contei a história, fomos exumar meu avô para enterrar minha avó, que faleceu. Meu avô morreu há 40 anos, era pequenininho. Quando se puxou lá uma enxada, só tinha terra. Não se achou nenhum vestígio dele, a não ser o par de meias que era de nylon. Nylon não apodrece. Se cremar uma pessoa que antecipa a decomposição, dá 900 gramas de cinza. E até o peso é igual para todos. O gordo dá 900 gramas e o magro também. Porque se é gordo é água, gordura, não tem problema. Mas de matéria mesmo, ele dá 900 gramas. Se uma pessoa palitinho for cremar, 900 gramas. Se for um gordão de 300 quilos, dá 900 também. Até aí equivale. Então a cinza é para lembrar a gente: olha, você precisa olhar mais além. É para você olhar para você mesmo. Aproveita a oportunidade, muda, cresça e use os remédios que Jesus dá. Por isso que ninguém pode impedir de rezar, de dar esmola e de fazer jejum. Tem vários jejuns. No final da celebração, eu vou propor um que é terrível. Vou propor um jejum para essa paróquia, que é o mais terrível. Nós vamos trazer aqui para o altar o cartaz da campanha da fraternidade deste ano, alguns sinais foram preparados para recordar esse convite que Deus nos faz. Então, enquanto nós vamos cantar mais um refrão do hino da campanha da fraternidade, nós vamos acolher o cartaz, explicá-lo, porque a igreja do Brasil